Hoje estamos ao vivo aqui para conversar sobre o aumento de massa muscular, o passo a passo para você ganhar massa muscular do iniciante até o avançado. Se o seu objetivo é aumentar a massa muscular, ganhar um músculo aí, seja no glúteo, seja nas costas, seja no peito, me acompanha que eu vou dar várias dicas importantes para você ganhar massa muscular, beleza? Deixa eu arrumar aqui o nosso... Isso! Muito bem, pessoal. Então, você que está assistindo esse vídeo, se você puder compartilhar ele com um amigo, com uma amiga que tem interesse em ganhar massa muscular, será muito legal. Porque eu vou abordar coisas além do treino. Porque quando a gente começa uma academia e tem um interesse em ganhar massa muscular, a gente acaba se preocupando apenas com o treino, né? E existem outros fatores que influenciam também no aumento de massa muscular, certo? Existem fatores que às vezes a gente nem se preocupa e que pode estar tendo um grande peso na melhora da sua massa muscular ou na piora da sua massa muscular. Então, você que está entrando aí agora, se você puder clicar no aviãozinho aí e chamar seus amigos para participar da live, eu vou ficar muito grato. Assim, eu ficarei mais feliz e trarei mais conteúdo de qualidade para você. Tudo bem? Então, vamos lá. Pessoal, antes de tudo, é importante a gente falar da importância do músculo na nossa vida. Afinal de contas, o músculo não é só para deixar o peito estufado, as costas grandes, o braço roliço, o bumbum na nuca e a coxa grossa, certo? O músculo, ele tem uma função. Ele tem, além da função estética, uma função funcional. Afinal de contas, é o músculo responsável pelo movimento. Sem o músculo, a gente não se movimentaria. E, com o passar dos anos, ele se torna ainda mais importante na vida das pessoas. Veja, a partir da terceira década da vida, a gente tem uma perda de massa muscular de uma magnitude de 3 a 8%. Se você for observar as pessoas mais velhas, né, aquelas que não praticam atividade física, você vai perceber que elas já têm uma deambulação um pouco mais difícil, ou seja, os passinhos eles são menores. Você percebe que quando a gente é jovem, tem seus 20, 25 anos, 30 anos, a gente consegue dar passos largos, caminha a passos muito largos. E quando a gente vai ficando mais velho, as pessoas mais idosas vão dando os passinhos mais pequenininhos. E isso está muito relacionado com a função do músculo, porque essas pessoas não treinaram os seus músculos e o músculo foi perdendo a função. Outro ponto importante da massa muscular é a manutenção do peso com o passar da idade. Conforme a gente vai perdendo músculo, a tendência é você ganhar mais gordura. Por quê? Porque o músculo ele é um tecido ativo, ou seja, ele é que queima mais calorias no seu dia. Então, quanto mais músculos eu tenho, menos gordura eu posso vir a ter lá na minha terceira idade. Então, agora que a gente já falou da importância do músculo, eu vou começar a falar dos fatores que podem influenciar positivamente ou negativamente no aumento da massa muscular. Nós temos os fatores não modificáveis. O que são os fatores não modificáveis, professor? A genética, correto? Por quê? No nosso corpo, basicamente, assim, para simplificar, para que a gente entenda, existem dois tipos de fibra muscular. As fibras do tipo 2 e as fibras do tipo 1. As fibras do tipo 2 são as fibras responsáveis pelo aumento da massa muscular em sua grande maioria. A do tipo 1 também participa, mas numa menor magnitude. E as fibras do tipo 1, elas são responsáveis mais pelo exercício aeróbico. Então, quando uma pessoa nasce com mais fibras do tipo 2, a tendência ela tem de naturalmente ganhar mais massa muscular. É o que a gente chama dos mesomorfos, correto? Por exemplo, uma pessoa que nasceu com 2,10 metros, ela tem maior chance de jogar um basquete ou vôlei do que ser uma ginasta, né? A Daiane dos Santos, que tem 1,50 m, dificilmente vai ser uma pivô de basquete de altíssimo nível. Ela pode até ser e melhorar, tá bom? Então a genética ela tem um fator determinante, mas não é só isso.
Outro fator não modificável é a idade. Como eu disse, com o passar dos anos, a tendência é a gente ir perdendo massa muscular. Ou seja, a cada década, a gente vai perdendo de 3 a 8% de massa muscular a partir dos 30 anos. Se você não fizer atividade física e quanto mais sedentário você for, mais massa muscular você perde. Só que o interessante é que mesmo pessoas idosas conseguem ganhar massa muscular, certo? Então, a massa muscular e a força, ela pode ser treinada em qualquer momento da sua vida, beleza? Outro fator não modificável é o gênero, né? Os homens, por natureza, têm mais massa muscular do que a mulher e também têm mais facilidade em ganhar massa muscular que a mulher. Por quê? Porque os homens nasceram com mais testosterona. E o testosterona é um poderoso hormônio anabolizante, ou seja, um hormônio que constrói músculo. E também, além de construir músculo, ele é responsável pelas características masculinas, né? A voz mais grossa, a barba. Se as mulheres tivessem tanta testosterona quanto os homens, elas teriam barba e a voz grossa também. Por isso que as atletas ou as pessoas, meninas, que tomam anabolizante, a tendência é começar a ficar com a pele mais grossa e com pelo no rosto, né? E a voz também mais grossa. Tudo bem? Então, os fatores não modificáveis. Porém, nós temos os fatores que são modificáveis. Quais são os fatores modificáveis, professor? O exercício. A quantidade de atividade física que você faz só depende de você. Então, vocês vão perceber no final da minha apresentação que o volume de treino ele é muito importante para o resultado. Então, o que é o volume? É a quantidade de exercício que eu faço. E eu tenho o poder de determinar quanto exercício eu vou fazer. Por isso, ele é um fator modificável. A nutrição. Então, a nutrição também compete a mim o que eu vou comer. Eu escolho o que eu como. Se eu quiser comer melhor, melhor será o meu desempenho. Se eu comer pior, pior será o desempenho. Por que isso? Não adianta nada você ter uma Ferrari e colocar óleo diesel, né? Apesar de ser combustível, é um combustível ruim para a Ferrari. Para a Ferrari andar, ela vai ter que ter uma gasolina especial, uma gasolina azul, e assim é com o seu corpo. Então, o exercício, a nutrição, são fatores que cabem a nós, as pessoas que treinam, a decidir o que ela vai fazer. Outro fator determinante também, modificável, é o descanso. O descanso ele é essencial para o aumento de massa muscular. Tanto o descanso de um treino para o outro, certo? Quanto o descanso entre as séries de treino. E mais tarde eu vou mostrar para vocês a curva da supercompensação. Como o treino bem feito pode aumentar a massa muscular, né? Usando a curva da supercompensação, e como o treino mal feito pode estar degradando a sua massa muscular, certo? E outras coisas, outros fatores, além da nutrição, além do exercício e do descanso, a gente tem que levar em consideração. O sistema imunológico, por exemplo. Imagina que a pessoa está sofrendo de alguma doença e nem sabe, por exemplo, uma anemia, certo? Por exemplo, ela pode estar com algum problema hormonal, né? Aí já temos o sistema neuroendócrino, também influenciando no aumento da massa muscular. Nós temos o sistema respiratório e circulatório. Mas como assim? Mas é músculo. Claro, quando você faz uma série de musculação, você tem o descanso entre as séries. Se o teu sistema circulatório é um sistema circulatório e respiratório poderoso, você vai fazer o sangue circular mais rápido, levando mais nutriente para o seu músculo, e desta forma você vai conseguir executar a outra série mais facilmente. Então, um sistema cardiorrespiratório e circulatório bem preparado é importante para o aumento da massa muscular. Até mesmo o sistema reprodutivo influencia no aumento da massa muscular. Por exemplo, mulheres que estão na menopausa, ou com ovário policístico, ou com algum problema assim, de ovários e úteros, pode estar influindo na regulação hormonal, que vai influir também no seu aumento de massa muscular. Então,
levando tudo isso, às vezes as pessoas elas estão com um treino correto, mas esses outros fatores, uma alimentação inadequada, um descanso inadequado, algum problema no sistema respiratório, imunológico ou neuroendócrino, pode estar dificultando o aumento de massa muscular, certo? E quanto aos fatores nutricionais, o consumo de proteína. É muito comum as pessoas iniciarem um treino na academia. Não sei se vocês já viram essa cena. A pessoa começa o treino na academia e a primeira pergunta que ela faz é: professor, qual suplemento eu devo tomar? Eu já comprei a proteína. Bom, a proteína, ela é sim importante no aumento da massa muscular. Afinal, é o macronutriente que constrói músculo. Porém, entenda o seguinte: além da proteína, a nossa célula ela é formada por outras coisas. Dentre elas, ela estoca carboidrato, certo? Então, quanto mais carboidrato você tiver dentro da célula, maior ela será, o que favorece a hipertrofia, né? Até porque cada grama de carboidrato traz junto 4 gramas de águas. Então, outra célula fica menor, ela tem as mitocôndrias, que são organelas responsáveis pela respiração. Então, também, quanto mais mitocôndrias, maior será a sua célula. E quando a pessoa fala em suplemento alimentar, ela tem que entender que é algo além do alimento. Muitas vezes as pessoas tomam o suplemento e estão comendo hambúrguer, estão comendo Oreo, estão comendo salgadinho, entende? E tem uma alimentação inadequada. Então o que está acontecendo? Ela está jogando dinheiro fora, porque não é o suplemento que vai fazer ela melhorar. Se ela mudar toda a alimentação dela, às vezes nem suplemento ela precisaria tomar. Entende? Então, o consumo de proteína acima do ideal, você está simplesmente jogando dinheiro fora. Por isso que é importante você sempre ter o acompanhamento de uma nutricionista. Outra coisa muito comum que acontece nas academias é a pessoa começar a treinar e já vem com a sua marmita de frango e batata doce. Não, porque eu tenho que comer de 3 em 3 horas, porque se eu não comer de 3 em 3 horas, eu vou catabolizar. Vamos lá. Um estudo comparou o seguinte: um grupo de pessoas faziam 6 refeições num período de 16 horas, ou seja, comiam de 3 em 3 horas. E outro grupo de pessoas, elas faziam 3 refeições num período de 8 horas, ou seja, elas tinham um jejum intermitente muito grande, né? De 16 horas. E o que eles analisaram? Ambos os grupos treinaram e obtiveram o mesmo aumento de massa muscular. Por que isso ocorreu? Porque em ambos os grupos, eles bateram o que a gente chama de macronutrientes, a quantidade de gordura, de proteína e de carboidrato e dos micronutrientes, como vitaminas e sais minerais. Então, o que importa é o quanto você consome de calorias e esses macronutrientes e micronutrientes no dia, e não se ele está dividido. Porque o nosso corpo ele tem o poder de 6 vezes mais anabolismo, ou seja, de crescimento, do que de catabolismo, que é o decrescimento, certo? Então você não precisa se preocupar. Se o seu trabalho é ocupado e não permite que você faça lanche, mas você fizer as 3 refeições bem feitas, o café da manhã, o almoço e a janta, você vai ter um bom resultado, certo? O que você tem que fazer obviamente, distribuir bem os macronutrientes. Agora, qual é o problema de poucas refeições ao dia? É que pessoas que têm que comer muito, por exemplo, imagina você ter que comer 10.000 calorias, como um atleta olímpico, como o Michael Phelps, como um jogador da NBA, certo? Como que o cara vai conseguir comer 10.000 calorias em apenas 3 refeições? Teria um prato que iria cobrir ele todo, né? Então seria impossível essa pessoa comer 10.000 calorias. Então ela tem que dividir e tomar suplemento para que sobre tempo para ela treinar, certo? Outra coisa importante é que para você ganhar massa muscular, você precisa comer carboidratos de boa qualidade. Porque são os carboidratos que te darão energia para fazer o exercício
em alta intensidade e em grande volume. Se você não tem um bom estoque de carboidrato, porque você comeu muita proteína, você tem pouco estoque de carboidrato na célula e no fígado e você consegue executar poucas séries. E é como a gente sabe, o volume, o número de séries que você faz está relacionado com o aumento da massa muscular ao longo do tempo. Então é necessário sim você consumir carboidrato para que você consiga treinar mais, certo? Outra coisa muito comum que as pessoas nos perguntam é: professor, e eu posso beber? A bebida alcoólica, ela influencia no aumento da massa muscular? E as pesquisas indicam que sim, né? A influência da bebida alcoólica no aumento da massa muscular está ligado porque o álcool, ele aumenta o nível de cortisol no seu corpo. E o cortisol, ele é um hormônio que degrada a massa muscular e aumenta a gordura corporal. Então, quanto mais cortisol você tem no seu corpo, mais gordura você terá e menos músculo você terá. Então, reduzir o consumo de álcool também vai ajudar com que você melhore o seu ganho de massa muscular, certo? E falando em cortisol, outra coisa que aumenta o cortisol, não tem a ver com a nutrição, é o estresse. Pessoas muito estressadas costumam produzir mais cortisol, o que é desfavorável para o aumento da massa muscular. Tudo bem? E aí nós vamos para um outro fator antes de chegar no treino, que é o descanso. O descanso é essencial para o aumento da massa muscular. Vamos lá, eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês que é chamada a supercompensação. Vocês estão vendo aqui a supercompensação? Então, o que é a supercompensação? Veja, essa linha verde aqui, ó, essa linha verde aqui é o seu estado de condicionamento atual, beleza? Me dá um joinha aí se você está vendo a linha verde aí. Isso. Beleza, gente. Olha só. Aí imagina que você vai na academia e faz o seu primeiro treino. O que acontece logo após o seu primeiro treino? Você tem um decréscimo do seu condicionamento. Aí você vai para casa, você descansa, você come e aí você pega e começa a aumentar o seu condicionamento. Passa 24 horas, passa 48 horas, o seu condicionamento passa a linha de início e ele aumenta um pouquinho. Aqui, ó, é o ponto ideal de você dar um outro treino. E aí você, de novo, decresce o teu condicionamento, você vai comer, vai descansar, dormir e você aumenta mais um pouquinho. E aí aqui você dá outro treino. E assim você vai fazendo sucessivamente, correto? O que acontece neste caso? Você tem uma linha crescente de condicionamento. Então, um exemplo prático disso é: você vai segunda-feira na academia, né, você está iniciando o seu programa de aumento de massa muscular, seja para glúteo, seja para peito, seja para costas. E o professor passa um exercício para peito, um exercício para costas, um exercício para quadríceps, um exercício para posterior de coxa, um exercício para panturrilha e fala para você: já que você está iniciando atividade física e você esteve sedentário até o dia de hoje, você vai fazer 3 séries de 10 com intervalo de 1 minuto e depois você vai para casa descansar e volta na quarta-feira. Então, para essa pessoa que está começando, é o suficiente para ela estimular um músculo e ela vai precisar de 48 horas para recuperar. Então, ela volta a treinar na quarta-feira, correto? E aí ela repete na quarta-feira e ela percebe que o exercício de quadríceps, no caso o agachamento, estava um pouco leve, ela aumenta a carga, não tem problema. E aí ela volta na sexta-feira, correto? E aí assim ela vai aumentando. E o que acontece se ela faltar na sexta-feira? Ela perde todo o condicionamento. Então aí que está o problema. Você não pode faltar sexta-feira. Para esse indivíduo que está iniciando, uma série dessa que eu te falei, um exercício para peito, um exercício para costas, um exercício para quadríceps, um exercício para posterior de costa, um exercício para panturrilha, já é suficiente para estimular a massa muscular, porque é um indivíduo que está sedentário há um longo período de tempo ou nunca praticou atividade física, correto? E agora, o que acontece ao contrário, se ele não der tempo de descanso? Aí aqui nós temos a nossa outra curvinha.
Veja, observe que aqui acontece ao contrário. Ele dá um treino, ele não descansa, já dá outro treino, não descansa, já dá outro treino, já descansa, já dá outro treino, já descansa. E aqui você tem uma curva decrescente da massa muscular. Às vezes não é um treino de musculação. Às vezes, por exemplo, é o seguinte, você pega, segunda-feira treina musculação, quarta-feira você treina aula de bike, terça-feira você treina aula de bike, quarta-feira você treina musculação, quinta-feira você faz aula de dança, sexta-feira você faz aula de bike. Você não deu nenhum descanso para o seu músculo. Você trabalhou o mesmo músculo em atividades diferentes, mas não deu nenhum descanso para o músculo. Aí o que ocorre? Você diminui, você não tem uma curva de supercompensação, você acaba ou mantendo o mesmo nível, né? O seu músculo acaba mantendo o mesmo nível, ou você acaba decrescendo a massa muscular. É assim que se perde massa muscular. Por isso que os estudos falam que você precisa de 24 a 72 horas para recuperar a massa muscular, para recuperar o seu músculo para um próximo treino, certo? Então, o descanso, ele é importante para recuperar e reconstruir o seu músculo. É no descanso que você vai aumentar as proteínas e o estoque de carboidrato dentro do músculo para preparar para um próximo treino. E aí, outro fator importante, então, é que você deve dormir no mínimo 7 a 8 horas por dia. Porque quando a gente dorme menos do que isso, você tem um aumento do hormônio chamado grelina. O hormônio grelina, ele aumenta a sua vontade de comer, correto? E aí você passa a comer mais e descontroladamente, porque ao mesmo tempo você tem uma diminuição do hormônio chamado leptina, que é o hormônio da saciedade. Então você começa a ter um aumento do consumo energético exageradamente e começa a acumular gordura. E por outro lado, você tem uma diminuição da produção do testosterona e do GH, que são os hormônios anabólicos da massa muscular. Então é muito importante você descansar bem à noite, dormindo de 7 a 8 horas. Tudo bem? Então, agora, vamos entrar no treino. O que a gente tem que entender é que para ganhar músculo, seja na bunda, seja na coxa, seja no braço, nas costas, você precisa de um estímulo mecânico. E aqui, de estímulo mecânico, a gente está falando do exercício com peso. Quanto de peso? Isso é individual. Por exemplo, algumas pessoas, elas podem fazer o exercício com o próprio peso corporal. Algumas já vão precisar de um incremento de peso, correto? O que os estudos dizem? Que a melhor faixa de hipertrofia, ou seja, de aumento de massa muscular, está localizada entre 3 e 30 repetições. Então, qualquer exercício que você fizer entre 3 e 30 repetições, você vai ter um estímulo para o aumento da massa muscular. Só que não é só fazer o exercício. Se você está treinando mais próximo de 30 repetições, você tem que treinar até a falha concêntrica. O que seria isso, professor? O que é falha concêntrica? É você, por exemplo, você pega lá, vai fazer um leg press, correto? Você bota 20 quilos cada lado e você vai fazendo. Imagine que você chegou lá no 25 e não aguenta mais subir. Você chegou na falha concêntrica, aí você chegou legal. Agora, se você treinar de 8 a 12 repetições, o que você precisa é fazer com a carga muito pesada. Não precisa chegar na falha concêntrica. Os estudos compararam que se um grupo chegando na falha concêntrica entre 8 e 12 repetições e outro grupo não chegava na falha concêntrica, mas treinava com uma carga alta, ou seja, 70%, 80% de uma repetição máxima. Eu já vou explicar o que é a repetição máxima. E ambos obtiveram praticamente ganhos de massa musculares. Por quê? Porque é difícil você treinar com uma carga pesada e ir até a falha concêntrica. Imagina você lá com um agachamento, 20 quilos cada lado, e você vai subir do agachamento e não consegue subir mais. Aí você cai, né? Então você vai parar um pouquinho antes disso acontecer. Aí não tem problema. Aí treinando com carga pesada, você vai dar o estímulo para o músculo crescer. O que é repetição máxima que eu falei lá atrás? Repetição máxima, uma repetição máxima, é o maior peso que você consegue levantar
em uma repetição. Imagina que eu consiga levantar 100 quilos no agachamento. 80% de 100 quilos é 80 quilos. Então, se eu fizer com 80 quilos entre 8 e 12 repetições, eu vou ter hipertrofia. E aí, eu só botei esse número gigante para a gente ter uma percepção, correto? Então, para ganhar massa muscular, a gente precisa de estímulo. Agora, vamos começar com uma pessoa que é iniciante. Aqui nós vamos tratar iniciante, aquelas pessoas que nunca praticaram atividade física ou que estão já há mais de 10 anos sem praticar nenhuma atividade física. Para essas pessoas, elas podem fazer apenas uma série ou até 3 séries. Elas podem começar a primeira semana com uma série de cada exercício, depois passar para 2 séries, depois passar para 3 séries, que elas vão ter estímulo suficiente para ganhar massa muscular. Ela pode fazer um treino segunda, quarta e sexta, descansando a terça e quinta, correto? Um exercício para cada grupo muscular, como eu falei anterior, um para o peito, um para as costas, um para quadríceps, um para posterior, um para bumbum, um para panturrilha, e ela treinou o corpo todo na segunda, descansa na terça, treina o corpo todo na quarta, descansa na quinta. Ela vai a cada 3 a 4 treinos, o importante é ela aumentar a carga, que aí a gente passa a fazer o princípio do aumento de volume, da intensidade. Né? Um grande erro é as pessoas continuarem com o mesmo peso 1 ano depois de ter começado na academia. Você vai lá, ela está fazendo agachamento com 10 quilos, 1 ano depois continua com os 10 quilos. Não dá certo, você tem que ajustar a carga de treino, porque o músculo cresce com carga mecânica. Quanto mais carga você põe, mais o músculo cresce. Aí você passou 1 mês treinando, o professor chega lá e vai falar para você, bom, agora nós vamos aumentar o número de exercícios para a coxa. Se o seu enfoque é coxa, ele coloca mais exercício para a coxa, mais exercício para o posterior de coxa e mais exercício para o glúteo. Mas aí não dá para fazer tudo em 3 dias. Você precisa, talvez, dividir 2 dias, né? Dividir os treinos em 2 dias. Então você aumentou o número de vezes que você faz, o número de repetições, correto? E aumentou também, vai aumentando a carga. E aí você divide o treino. Por exemplo, vai fazer membro superior num dia, membro inferior no outro, descansa na quarta, membro superior num dia, membro inferior no outro. Conforme for passando o tempo, você vai aumentando o número de exercícios para cada grupo muscular e o número de séries para cada grupo muscular, certo? É assim até o tempo que você tem disponível para treinar e para comer e se recuperar. Agora, o que as pessoas têm que entender é que a massa muscular, ela não ocorre da noite para o dia. As pessoas entram na academia e esperam que em 3 meses o músculo já esteja saltando. A não ser que você já tenha treinado antes e tenha uma memória genética, e sim, existe isso, já é comprovado cientificamente, ou seja, você treinou muito tempo, já foi uma pessoa com musculatura, parou e voltou a treinar. Você recupera mais rápido essa musculatura, porque a célula ela tem memória. A não ser que você seja uma pessoa que já tenha treinado antes, mas se você é uma pessoa iniciante, os primeiros 3 meses, o aumento de força que você percebe no seu treino, ele está mais ligado a um aumento de força neural. Ou seja, o aprendizado do movimento e menos pela hipertrofia do músculo. Então você precisa passar por esse período de adaptação neural, onde você aprende o movimento para depois conseguir colocar mais carga, fazendo um exercício melhor e ganhar músculo. Por isso que não é necessário que você mude o exercício toda semana. Porque se você mudar o exercício toda semana, você vai estar entrando toda semana num novo aprendizado neural. Você tem que aguardar um tempo com aquele exercício e você tem que ir trabalhando a carga e a técnica naquele exercício. Porque assim, pessoal, o volume, ou seja, o número de séries e repetições que você faz para o músculo é o determinante no aumento da massa muscular. Entenda aqui o seguinte, ó. Imagina uma situação. Eu vou treinar
coxa e faço 5 exercícios, 3 séries para cada exercício, né, de 8 a 12 repetições. Eu fiz um total de 15 séries. Neste caso, eu tive um volume muito grande para minha coxa. Eu vou precisar de 48 a 72 horas de recuperação. Ou seja, eu só vou treinar coxa lá na quinta-feira. O erro das pessoas é querer treinar um pouquinho na terça, depois um pouquinho na quarta com uma aula de spinning e depois treinar. Aí não cresce a coxa. Ela tem que dar esse período de descanso. Ela talvez vai treinar um braço na terça, vai fazer um alongamento na quarta e na quinta vem de novo para treinar forte a coxa. Agora, uma outra situação onde ela precisaria menos de descanso, se a pessoa quiser treinar mais vezes o mesmo músculo, é em vez de ela treinar 5 séries, né, 5 exercícios com 3 séries cada um para o mesmo músculo, ela treinar um exercício, 3 séries todos os dias. Por exemplo, segunda ela faz agachamento, terça ela faz leg press, quarta ela faz cadeira extensora, quinta ela faz a fundo, sexta ela faz levantamento terra. Então ela fez um exercício, 3 séries para cada exercício e um dia diferente cada um. Aí ela precisa só de 24 horas de recuperação. Dessa forma dá certo, entendeu? Então por isso que é importante você ter um bom profissional para te acompanhar. Porque se você tem um bom profissional para te acompanhar, ele vai conseguir ver qual é o seu perfil, como você gosta mais de treinar e adequar o treino de maneira correta. Então, pessoal, eu espero que as informações que eu trouxe aqui tenha ajudado a você esclarecer um pouco mais sobre o aumento da massa muscular, sobre como é importante os outros fatores além do treino, correto? E botado na cabeça de vocês que quando a gente vai lá treinar a musculação, ela tem que ser treinada com vontade, com força e com regularidade. Porque se treinar segunda, terça e quarta e faltar todos os outros dias da semana, não trará o resultado e o aumento da massa muscular que você espera. Se você gostou desse vídeo, compartilha aí com seus amigos. Espero que você tenha gostado. Deixe o seu comentário, deixe o seu coraçãozinho aí. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.